Bom, a partir de agora, então, está sendo gravado para todo o Brasil. Bom, a ideia dessa aula de hoje é poder discutir questões do texto que foi encaminhado para vocês pela professora Irlanda e que tratava da constituição desse projeto de casas familiares rurais, mais notadamente da pedagogia da alternância, no território nacional e com uma certa particularidade na Amazônia, né? E a partir desses desdobramentos também no nosso território, Xingu, da metade da década de 90 em diante, né? E alguns elementos do vídeo que eu gravei e disponibilizei, alguns já sinalizaram que não conseguiram assistir, em função de problemas da internet, outros assistiram todo, outros disseram que não assistiram, que assistiram uma parte. Então, permanece o convite para quem assistiu uma parte, finalizar, para quem não assistiu, assistir, que tem um retrato frágil, mas um retrato, um desenho, de como foi se constituindo essa alternativa socioeducativa, essa proposta de ensino a partir da Casa Familiar Rural, a partir da pedagogia da alternância aqui no território Xingu. É claro que tem material qualificado acerca disso, tem TCC escritos, tem dissertações de mestrado escritas a partir dessas experiências da Casa Familiar Rural, da alternância. Mas menos do histórico e mais a preocupação em mensurar o alcance dessa experiência camponesa no território. Então, hoje, diferente das outras vezes que eu participo e falo praticamente sozinho, né, vocês já sabem isso de cor e salteado, né, se não puxar o fio da tomada, eu vou do início ao final sozinho, praticamente falando. Eu gostaria mais de escutar vocês a partir Então, a ideia é que eu fique muito mais na mediação, atento aqui a quem está levantando a mão, quem está solicitando inscrição, para fazer o comentário, e menos falando praticamente só. Tem algumas mensagens chegando de que está travando, de que está cortando muito a fala, e acredito que isso é mais provável que seja em função da qualidade do sinal que está chegando até alguns de vocês. Outros já comunicaram que estão conseguindo escutar bem, não cortando, e que a voz está clara para eles. Então, se fosse um problema mais geral, a partir do sistema próprio, da UFPA ou do meu computador, chegaria em qualidades ruins a todos. E às vezes não tem como resolver isso no momento, vai ficar cortando, vai ficar travando. Enquanto não melhora o sinal, vai acontecer isso. Como eu olho na tela e vejo no mínimo 9, 10 que estão participando, eu posso ir convocando vocês a se manifestarem? A Luísa Moraes Moreno, conseguiu ler o texto, assistir o vídeo, Luísa? Boa noite, professor. Boa noite, dona menina. Consegui. Li o texto e vi o vídeo. E o que tu tens a dizer? Pode utilizar uns 10 minutinhos, se tu quiseres. Ai, meu Deus do céu. Estou com vergonha, professor. Não, então 5. Reduz pela metade, tá de bom tamanho.
para fazer alguma apreciação acerca do conteúdo do texto e de alguma coisa que tu queira comentar do vídeo, das informações contidas no vídeo. Tá bom, vou falar aqui. A pedagogia da alternância, ela é um método que organiza o ensino escolar com as experiências formativas e distribuída dos espaços distintos. O que eu assim, li no texto e anotei aqui foi que a pedagogia da alternância, ela, nas casas rurais, passava um tempo, né, na escola, na casa rural, e outro tempo os alunos iam para a comunidade. E ai, meu Deus do céu. E Professor, porque eu me perdi aqui nas minhas anotações. posso ir complementando enquanto você retoma? Tá, fala. Tu autoriza? Mas a proposta é você retomar, não é eu tomar a frente e continuar falando sozinho, tá? Então, deixa eu falar aqui. Sim. E era um espaço de criação e recriação de processos educativos, que defendia os trabalhadores como sujeitos de direito. Assim, vou falar aqui nas minhas palavras. Não só a escola fazia um exemplo. Ai, meu Deus, professor do céu. Minha internet. O senhor está me escutando, professor? Eu acho que todos nós estamos. Para mim, está chegando bem a sua voz. Agora ela deve ter desligado o microfone. Isso, está ligado novamente agora. Pois é, os alunos, eles iam para a escola, aprendiam, e o que eles aprendiam, eles iam nas comunidades e falava para os pais o que eles aprendiam na comunidade. Isso aí, professor, foi o que eu entendi. Eu estou com vergonha um pouco. Mas vergonha de quê? Tu roubou alguém aí na comunidade? Não. Porque minhas irmãs estão aqui, eu fico meio tímida. Sim, mas se você tivesse feito alguma coisa que desagradasse do plano religioso, moral, jurídico, aí tudo bem ficar envergonhada, mas não por partilhar a tua interpretação da leitura que tu faz, nas condições que você teve acesso a ela. Uma outra coisa é um debate em sala de aula, que é muito mais rico, a participação de uma conferência enriquece muito mais do que ler um texto sozinha, fazer anotações. Isso é tranquilo, tá? Não se incomode por isso. Só essa fala pequena tua já me lembrou de duas coisas extremamente pertinentes para conversar com vocês, tá? Então, obrigado, dona menina. E a Tânia Mendes? Está presente, Tânia? Oi, professor Pac. Só um minutinho, João. Só um minutinho. Tá bom. Isso, já é o próximo inscrito. Fica de mutuca já. Isso, Tânia, do texto que tu leu, da parte que tu assistiu, o que tu tens para comentar? A ideia é assim, é fazer um apanhado de 5 ou 6 falas de vocês, e aí eu tento contemplar um ponto de uma fala, ou 2, um de outra fala, juntando isso nos 10 minutinhos de conversa. Aí fazemos uma segunda rodada, depois uma terceira, para que a maioria tenha a chance de participar num ou outro momento da conversa, tá? Aqueles que tiverem interesse em participar, têm a oportunidade de fazer isso. Então, vamos lá, Tânia.
Professor, o vídeo eu assisti muito, muito pouco, porque a internet veio voltar só agora. Então, eu assisti tipo uns 6 minutos de vídeo que... Mas do texto, eu li o texto. O texto vem trazendo a questão que fala muito da pedagogia da alternância, né? Das casas familiares rurais, de Arcafá, tal. Quando eu entendo um pouquinho, assim, sobre as casas familiares rurais de Uruará, as casas familiares rurais, porque eu já trabalhei na de Uruará há alguns meses. Então, a questão da alternância, né? Que eles passam tantos dias na escola, depois tantos dias nas suas casas, na comunidade. Tem uma relação de campo e escola, né? Que o que eles aprendem na escola, eles levam e desenvolvem lá na comunidade. Que é justamente um estudo para que eles centralizem as ideias justamente no campo, eles apliquem o que eles aprendem no campo. Tirar essa coisa de que as pessoas do campo, elas não têm valor, meio que isso. Que para se tornar gente, tem que sair, para ser alguém, na verdade, tem que sair do campo, tem que estudar na cidade, tem que morar na cidade. E aí tem a questão das casas familiares rurais, que dá essa oportunidade para os jovens, filhos de agricultores, principalmente, estudar, ter uma visão mais voltada para o campo. Estudar e retomar para a sua comunidade e aplicar lá o seu conhecimento. Aí fala sobre a questão da primeira casa familiar rural lá, que foi alguém da Igreja Católica, eu esqueci o nome do homem lá, que ele criou, e daí tinha pouquíssimos alunos, e depois foi aumentando, e foi ela sendo divulgada, foi sendo criada em outros países, e etc. É mais ou menos isso aí. Uhum. Tudo bem, Tânia, obrigado. O João havia solicitado a inscrição, mais ou menos junto contigo. Então, agora, João, por gentileza, pode abrir o seu microfone e Então, fazer boa noite, professor. Boa noite. Boa noite. Então, eu entendo um pouco da casa familiar rural, porque eu estudei numa casa familiar rural aqui de Brasil Novo, né? Eu estudei o período de 2017 todinho, mas em decorrer de alguns eventos, eu desisti do curso. Eu desisti, né? O ensino médio com a base técnica, eu acabei desistindo. Mas eu conheço bastante, assim, um pouco da história, né? Aí, a metodologia da alternância funciona que a gente estuda 15 dias na escola e 15 dias em casa, né? Aí a gente desenvolve, que é o nosso que chama de tempo comunidade, tempo família, os trabalhos que é passado, toda alternância tem um tema gerador, por exemplo, a falta da água, que por exemplo, tema hídrico, né? Eles escolhem um tema central, assim, para a gente poder fazer o nosso trabalho. E o ideal que eles cobram é que a gente faça isso com as nossas famílias, né? Com nossos familiares, porque a família das CFRs, elas são peça fundamental. Os pais dos alunos, os camponeses, eles são peça fundamental nesse debate. Inclusive, quando tem algumas reuniões muito importantes, por exemplo, visita da Arcafá, essas coisas, os pais são solicitados a comparecerem nas escolas. E a CFR, o projeto delas, é um projeto assim, muito bonito, eu concordo. Mas no papel, porque em decorrência, assim, não vou dizer todas, mas muitas CFRs deixam a desejar. Por falta de apoio, né? Porque, como está lá no texto, os prefeitos eles não têm obrigação com a CFR, ou eles ajudam ou não, ficam a critério deles, né? A CFR praticamente ela se mantém sozinha com a ajuda dos pais. E enfim, outro ponto, eu não li o texto, não vou mentir para o senhor, mas eu assisti o seu vídeo aula que o senhor fez, e um ponto que me chamou muita atenção foi quando o senhor separou para a gente, assim, porque o senhor falou que os camponeses, eles já existiam, por mais que não se sabe o tempo, a data exata que eles passaram a existir, mas ao longo no período histórico, eles já existiam. E em relação às CFRs, é quando eles se tornam visíveis, tornam reconhecidos. Existir
entrar em movimentos sociais tem uma grande diferença, eu sou bem claro. Então, se não, o senhor disse que os camponeses já existiam desde muito tempo, antes de ter registros históricos, já no caso de quando eles começam a educar os seus direitos, essa ação. E, enfim, praticamente é isso. E a alternância da CFR, eu creio que é um assunto assim, que deve ser muito debatido. Temos, por exemplo, eu vou falar aqui porque eu desisti de estudar desisti do ensino da CFR. Lá eles atendiam aqui em Brasnovo fundamental e ensino médio. Eu estava fazendo meu ensino médio, no caso, eu entrei no ano de 2017 e saí no começo de 2018. Por quê? A gente só tinha as disciplinas que o fundamental tinha. Por exemplo, química, física, filosofia, sociologia. Essas matérias não tinham para a gente. Por quê? Porque faltavam profissionais. Aí eu estudei o ano todinho, o primeiro ano, e você faz primeiro e segundo ano, e depois você faz o terceiro, e para conclusão de curso você tem que apresentar o PPJ, que é um projeto lá. Um projeto técnico, né, que é ligado com a sua comunidade, enfim, mas na base técnica. E eu desisti justamente por causa disso. A gente passou o terceiro ano, né, no caso, faltando esse tanto de disciplina da base curricular comum e também da base técnica, porque você sabe que são várias disciplinas da base técnica também. E não tinha faltavam professores na base comum curricular e professores na base técnica, que era entregada ao ensino ofertado na CFR. Então, por esse motivo, eu desisti de estudar na CFR. Mas o projeto da escola, ele é lindo, inclusive. E uma escola que foi muito bem elogiada foi a CFR de Anapu. Eu não estudei lá, mas as pessoas me elogiam bastante. E por alto, assim, ela foi uma das escolas, se eu não me engano, CFR premiada, né? Porque ela, sim, de fato, consegue atender a demanda do projeto. E quando eu falo assim, algumas CFR elas não conseguem fazer isso, não é que a gestão está mal, é porque tem vários outros fatores. Depende do prefeito que está no município, depende de professores qualificados, porque tem professores, por exemplo, de filosofia, química, física, que eles não querem trabalhar na CFR, justamente por ter um certo preconceito com elas. Enfim, era isso que eu queria destacar aqui com o senhor. Isso, obrigado, João. Luciana, está presente na sala? Se estiver presente, pode abrir o seu microfone, por gentileza. Estou sim, professor. Isso, e tu conseguiu ler o texto, assistiu? O vídeo eu não assisti, mas eu dei uma lida no texto, assim. É um texto que fala muito sobre o distanciamento, né, de como é as escolas rurais para a escola urbana, fala sobre as porcentagens, né, Ai, meu pai. Fala sobre as porcentagens que é comparada às escolas de zona urbana com as zonas rurais. Eles analisam os percentuais que são notados, tudo em relação a isso. Eu não sou muito boa de explicar, não, mas vai sair aqui. Aí fala muito também sobre as décadas de 2017, que foi realizado o terceiro seminário estadual de educação do campo, um pouco do que o João falou aí, é João, né, se eu não me engano? Isso, João Batista. Aham. E fala sobre o processo de um pouco de recriação, de como é a escola urbana, né? É sempre voltado, assim, os textos aos mesmos assuntos do que a gente vem estudando desde o início, sempre volta ao mesmo sentido, né? Que é comparar como é que as escolas, como deveriam ser. Mais ou menos isso. Tá, tudo bem. Obrigado, Luciana. Vou tentar fazer um apanhado com alguma das questões que vocês trouxeram, tá? A ideia de associar esses dados, essas informações do
do texto com algumas informações do vídeo gravado, que trata um pouco do histórico de criação, de constituição do próprio campesinato na região, na condição de ator social, né? Aí, bem lembrado pelo João Batista, uma coisa é uma existência física, uma outra coisa é uma existência social. Então, quando falamos do campesinato enquanto categoria social, estamos falando de uma existência coletiva, de uma existência social. Já aqui, também no vídeo, eu comento que partimos de um princípio que os dominantes, né, os nomeados por nós, muitas vezes como poderosos, capitalistas, e por aí vai, eles existem sempre. São visibilizados, são enxergados, em outras palavras, são percebidos. Ao passo, quer dizer, na contramão disso, ao contrário disso, os grupos fragilizados, eles só são percebidos, só são notados, só são enxergados quando eles se municiam de instrumentos, se organizam, se municiam de instrumentos, de ferramentas para fazer valer a sua existência. Então, por exemplo, vamos pegar uma coisa simples. Tem uma grande rua de comércio em São Paulo, que é a Avenida Paulista, e tem dezenas de pessoas pedintes, miseráveis, que dormem na rua, que dormem embaixo dos viadutos e por aí vai, que ficam mendigando restos de coisas para conseguir se alimentar. Eles passam despercebidos anos após anos, até que eles se organizem, bloqueiem a Avenida Paulista, bloqueiem a rua, né? Façam alguma manifestação coletiva, né? E aí eles ganham visibilidade, né? Eles são enxergados, são percebidos pelas mesmas pessoas que passaram até o dia anterior e não enxergavam eles. Então, o campesinato também passa a existir socialmente na Transamazônica a partir de um dado momento, mesmo que fisicamente ele existiu desde sempre nesse território. Desde sempre, num sentido histórico, contemporâneo, né? Significa, existe um campesinato indígena antes do campesinato extrativista, que veio para a coleta de produtos da floresta, que veio para coletas de produtos como a borracha, a castanha, para a extração de produtos da floresta, para o marisco, do gato maracajá e da onça pintada, para a pesca. Antes disso, já existia um campesinato indígena. Agora chega um campesinato que é, desculpe, tem um rosto mais extrativista. O campesinato da pesca existiu há muitos séculos no território. E na década de 70, com a abertura da Transamazônica, passa a existir fisicamente, do plano biológico, um campesinato da terra firme, com predominância ao redor às margens da rodovia Transamazônica e nas suas vicinais, que são os travessões. Mas aí eles demoram praticamente uma década para passar a ter uma visibilidade social, política, a confrontar com as políticas públicas que o Estado atravessa. Então, aí eles passam a ter uma existência social, são considerados na condição de ator social. Então, dessa perspectiva é que eles se mobilizam e, mais tarde, passam a reivindicar um projeto de educação que se pareça um pouco com o seu rosto. O que significa dizer se pareça com o seu rosto? É que atenda às suas necessidades concretas de sobrevivência, de produção e de reprodução. Porque o sistema de ensino oficial não fazia isso, atualmente ainda faz isso em pequena medida, e a probabilidade de que o sistema oficial se modifique por dentro, internamente, para atender as demandas dos atores sociais locais, ainda é pequena. Então, é o próprio campesinato mobilizado que, numa linguagem mais cotidiana nossa, corre atrás do prejuízo. E aí eles visualizam duas possibilidades de oferta de uma educação
num sentido mais formalizado, estruturado, pela Casa Familiar Rural, que são as CFRs, mas também pela Escola Família Agrícola, que é a EFA, que é uma experiência que vem de um desdobramento a partir da Itália, e a CFR de um desdobramento a partir da França. Quando o campesinato da Transamazônica, do nosso território, coloca em prática a Casa Familiar Rural de Medicilândia, que foi a primeira no nosso território, ainda na metade da década de 90, dos anos 1990, em Marabá existia uma experiência semelhante de pedagogia da alternância, que era a Escola Família Agrícola. E não por acaso, fruto da mobilização dos camponeses, só que na FATA, que era uma fundação do Araguaia Tocantins, que era semelhante ao PAET, que era o Programa Agroecológico da Transamazônica, também em parceria com universidades, com Embrapa, com CEPLAC, com Imaté, e com universidades estrangeiras, né, fora do Brasil, da França, notadamente da França. Então, no interior dessas parcerias do campesinato que essa ideia surge, ganha força, mobiliza recursos, mobiliza indivíduos que vão correr atrás, que vão visitar os experimentos em Marabá, no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Espírito Santo, vão à França. Não tenho informações precisas se alguns vão à Itália, então não vou dizer que foram, porque eu não tenho convicção se foram. Se alguém disser ou escrever, fica valendo o que a pessoa disse, porque são as minhas escassas informações que não me autorizam a afirmar com convicção se os camponeses daqui do território, estou falando dos daqui, dos nossos, dos que atuavam aqui, foram a esses locais, ao Espírito Santo, ao Rio Grande do Sul, Paraná, foram a Marabá na experiência da EFA, foram à França, conhecer a Casa Familiar Rural de lá. Então, depois tinha todo o trabalho ainda de criar a estrutura, de negociar, de barganhar, e por aí vai, para colocar em prática a primeira experiência em Medicilândia. Mas aí dizia alguém, salvo engano meu, a Luísa, né? E às vezes eu me engano, ou a Luciana, uma das duas, comentou, ou talvez o João, então não quero me adonar das falas de vocês, eu só registrei para retomar esse ponto, que a experiência da Casa Familiar Rural e da pedagogia da alternância possibilita, quer dizer, cria as condições de possibilidade para que os sujeitos da produção do conhecimento, veja bem, os sujeitos da produção do conhecimento, eles possibilitam fazer também a socialização desses conhecimentos. Quer dizer, eles não precisam entregar esse conhecimento de mão beijada para alguém, para que alguém vá divulgar esse conhecimento e ganhar do plano econômico ou ganhar do plano do status, do prestígio, um lucro social com esse conhecimento produzido no interior das propriedades dos camponeses. O que tem de experimento sendo produzido todos os dias, todas as semanas, todo o ano, nas roças, nos sítios, é uma coisa fantástica. Eu lembro de um experimento que eu vi há muitos anos atrás, no 130, 125, 130, numa área que é de trecho seco. Quem vai direção Medicilândia ao Uruará é do lado direito da rodovia. Tem um trecho de terra bem alto e é um trecho longo de 8, 10 quilômetros de vicinal, com pouquíssima água. E um senhor fez uma engenhoca para retirar água de um poço de 30 e poucos metros de fundura que ele fez naquele trecho seco, usando um aro de bicicleta, o pedal, aquela engrenagem, canos que ele utilizou de construções, que ele foi pegando e emendando um com o outro, uma corda comprida que dava do tamanho de descer por fora do cano e voltar por dentro do cano, e borracha de câmara de pneu de bicicleta.
da câmara do pneu da bicicleta, cortando as tirinhas e amarrando nessa corda que descia por fora do cano e voltava por dentro. Qual era o segredo? Cada vez que a borracha ia entrar no cano, que estava lá no fundo dentro d'água, e que estava lá em cima, a ponta, descendo para a caixa d'água, trazia um pouco de água. Então, ficava um adolescente pedalando ali em cima do banco da bicicleta, era uma parte só da bicicleta, nem pneus tinha, ficava ali sentado na sombra, pedalando e enchendo a caixa d'água. E a esperteza era tanta que jogou daquela caixa d'água que era mais alta, jogava para o banheiro para tomarem banho, e jogava para as galinhas, para os porcos, para os animais. Alguns anos depois, eu vi aquela experiência replicada num caderno de divulgação da Embrapa, e o nome desse camponês não aparecia. E essa engenhoca, ele foi inventando aos pedaços, pensando, criando. Há pouco tempo, com uma turma de educação do campo, visitei uma engenhoca que, lá em Placas, na lota de um agricultor, que passa por dentro da roça de cacau, vai se jogando, não precisa amontoar muito os montes de cacau, vai deixando tipo uma leira, assim, ao redor do caminho, dos dois lados, aí as pessoas vão ficando e jogando em cima de uma carretinha, que é alta, da carretinha já vai deslizando para dentro de uma engenhoca que quebra a cabaça, que separa o licor para um lado, separa as amêndoas para o outro, e separa a matéria orgânica triturada, e já vai espalhando na roça por onde vai passando aquela engenhoca, que funciona com um pedaço de um motorzinho a diesel, com correias, com engrenagens, com peneiras, que ele foi soldando e juntando. Então, aí se abre, então, com a Casa Familiar Rural, uma possibilidade de que esses camponeses socializem de forma mais efetiva esse conhecimento. Com isso, economizem tempo, economizem recursos, economizem dias de trabalho. Com isso, um camponês possibilita valorizar mais o seu vizinho, um outro na condição de igual, porque se socializam esses experimentos, se discute a partir de um conhecimento produzido coletivamente, ou produzido no interior de uma comunidade, no interior de uma vicinal, e ele tem um alcance, um desdobramento, às vezes, muito mais amplo do que a gente possa imaginar, né? Um outro complicador que eu vejo também, assim como o João já comentou alguns, um outro que eu vejo é que na experiência da Casa Familiar Rural, pelo propósito, pelo modelo, pela metodologia da pedagogia da alternância, tem um indicativo que está no coração do projeto, que é o desenvolvimento de pequenos experimentos, micros experimentos, pequenos experimentos, dadas as condições objetivas de recursos financeiros, de tempo, de terra, de uma série de recursos. Então, em geral, se propõem pequenos experimentos a serem desenvolvidos no interior das propriedades das famílias dos alunos, ou no interior das suas relações de vizinhança. Pode desenvolver o experimento no lote de um vizinho, se no seu lote existem condições precárias para desenvolvê-lo. Mas como, professor, é um lote de 100 hectares? Uma coisa é um lote de 100 hectares que começa na beira da estrada com pasto e vai até o final, onde foi aberto. No meio do pasto não tem como fazer uma plantação de maracujá. O gado não deixa sobreviver. Uma coisa é um lote que já está praticamente todo implantado, uma lavoura de cacau, e que começa na beira da estrada, só sobrou o lugar da casa e o resto é cacau. Dá até para colher cacau da janela do quarto do casal, do quarto do filho e da filha, dá para colher a cabaça de cacau. Como implantar uma nova variedade de milho nesse lote? Já que no cacau que está sombreado todo, de 6, 7 anos, o milho não resiste ali embaixo.
ele vai nascer, provavelmente vai, e vai procurar sol, e vai ficar fininho assim, da grossura de uma caneta, com 3 meses. Vai ficar aquela tripinha, procurando sol lá em cima, mas não vai ter um aproveitamento de uma pesquisa, de uma observação do aluno da Casa Familiar Rural. Então, nem sempre se tem as condições objetivas, é disso que eu estou falando. Então, encontrando essas condições objetivas na própria propriedade, desenvolve ali os experimentos. Mas tem uma outra coisa que, em geral, se constitui como gargalo. Tu pode dizer, tem força de trabalho? Sim. Tem um lugarzinho com terra relativamente fértil para desenvolver esse experimento de meia tarefa de milho, de uma nova variedade, um cruzamento para ver se cruza 2 variedades, tirando o pendão e por aí vai. Essas coisas que a biologia explica muito melhor do que a sociologia para vocês. E a vida prática de um camponês explica muito melhor do que a biologia e a sociologia junto, por certo. Mas então vai desenvolver um pequeno experimento que precisa só de meia tarefa. Meia tarefa. É uma areazinha pequena. O pai queimou 3 tarefas. Mas o pai ceder meia tarefa para o filho desenvolver esse experimento não é favas contadas. Mas não é mesmo. Porque envolve relações de poder. Né? Na medida que o filho vai desenvolvendo os experimentos e vai se afirmando a partir desses experimentos, dialogando com outras pessoas a partir desse experimento, o filho, querendo ou não, gostando ou não, vai colocando em xeque o poder desse pai de família, desse proprietário. Porque alguém, mesmo que não queira, vai comentar, mas o filho dele conhece mais do que ele, então é melhor conversar com o filho, com a filha, que está na Casa Familiar Rural, do que com o velho lá. Eu vou logo perguntar para o menino, tem problema de aftosa no gado, eu vou logo conversar com aquele menino da Casa Familiar Rural, porque ele dá umas dicas, nos extremos, que já o pai dele não é muito sabido, né, nessa coisa aí da brucelose, da aftosa. Então, muitas vezes, os pais, mesmo que não intencionalmente, né, então, estou dizendo, mesmo que não intencionalmente, bloqueiam diversas possibilidades de desenvolver experimento nas suas propriedades, em função de que, desde criancinha, um educador sabe de cor e salteado que saber é poder. Não estou dizendo que só saber já é poder, estou dizendo que, em geral, inicia a partir daí. A constituição de um saber possibilita a constituição de um poder. Se vai usar esse poder num processo de novas aprendizagens, de socialização de conhecimento, é uma coisa. Se vai usar para exercer uma autoridade, um autoritarismo, são outros 500. Mas negar essa possibilidade é ingenuidade. Então, muitos pais também não se interessam, aí um interesse entre aspas, de facilitar, de favorecer que os filhos que estão na Casa Familiar Rural desenvolvam plenamente os experimentos que eles devem desenvolver para dar conta de realizar contento as suas atividades. Tem esse gargalo também, essa limitação. No geral, se discute isso com tranquilidade, com os pais, nas reuniões da associação dos membros da Casa Familiar Rural, se discute isso nas assembleias de prestação de conta, com uma certa facilidade, né? Dependendo também, aí, entre aspas, da autoridade de quem vai propor o debate, a discussão, né? Que, em geral, se é um dos pares, aparece uma cobrança de um em relação aos outros. Se é um forasteiro, alguém que foi de fora, tem mais facilidade, até porque ele pode pegar pesado no debate, na discussão, e depois, como ele vai sair daquele ambiente, não tem cobranças acerca do que foi dito por ele, do que foi falado, do que foi proposto. E se é um vizinho que faz essa cobrança pública, tem um constrangimento muito maior do que se é um terceiro que faz a cobrança
não nomeando ninguém, então serviria para todos. Embora todos eles, claro, são vizinhos, se conhecem, minimamente sabem de quem se está falando, né? Um outro elemento trazido por vocês nessa primeira rodada, e aí já abro para uma segunda, é que precisamos sim, como vocês disseram, ter o cuidado para não confundir aquilo que está no projeto, idealizado, pensado pelo campesinato, e aquilo que se possibilitou, a partir do seu esforço coletivo, constituir enquanto prática, né? Mesmo nos momentos em que houve um maior apoio do poder público, seja municipal, seja estadual, ou seja no âmbito da União, o poder federal. Porque não precisamos nos esquecer, né, de que, nesse processo de constituição de casas familiares rurais no território Xingu, se revezaram à frente de mais de uma prefeitura. Eu conheço, no mínimo, 2, e posso nomear as 2, Medicilândia e Apu. Se revezaram agentes públicos, na condição de prefeito e de secretários, ligado a grupos de direita, num sentido grosseiro da palavra direita, e grupos de esquerda, também num sentido grosseiro da palavra esquerda. Porque uma abordagem política precisaria refinar isso com maior qualidade. Estou generalizando de forma grosseira, nomeando como direita e esquerda. Pois bem, diria para vocês, sem papa na língua, sem arrodeios, que nem sempre, quando os aliados mais ferrenhos dos camponeses no território estavam à frente das secretarias e das prefeituras, a casa andou melhor. Nem sempre. No governo do Estado, se revezou, durante esse experimento, agentes políticos também, nesse sentido grosseiro, de direita e de esquerda. E aí, refaço a afirmação, nem sempre, quando os de esquerda estiveram à frente, andou melhor o experimento. E no governo federal vale a mesma coisa. E, às vezes, me parece que isso tem a ver com uma limitação nossa, de imaginar que agora, porque tem um dos nossos aliados ali, é quase um pecado empurrar ele contra a parede, como fizemos antes com um adversário político. Quer dizer, é quase como um pecado cobrar publicamente, se organizar e cobrar, se organizar e acampar na prefeitura, se organizar e peitar, no sentido grosseiro da palavra de peitar, o secretário de Educação, para chamar a atenção do descaso com o experimento da Casa Familiar Rural. E a casa foi colado na casa também um rótulo de ser um projeto da esquerda, um projeto dos comunistas, um projeto do Partido dos Trabalhadores. E esses grupos também, às vezes, não fizeram muito esforço para descolar essa ideia. E isso pode ter também constituído em algum tipo de prejuízo para a própria experiência, né? De dificuldade de negociar quando tinha um adversário político conduzindo o poder público local, municipal, e conduzindo a Secretaria de Educação. Mas isso pode ser uma parte do problema. Uma parte, não é o todo do problema. A dificuldade de constituir parcerias de fato efetivas, pelo descompromisso, no geral, do poder público local, do poder público estadual, do poder público federal, com essas experiências que poderiam trazer uma perspectiva extremamente saudável de reforço às lutas e às experiências e às atividades produtivas e reprodutivas do campesinato no território. Então, deixar a casa sem professores, como diz o João, os professores que são pagos com dinheiro público, portanto, devem servir a todo o público, e não só uma parcela desse público. Então, independente de ser uma experiência dos camponeses, é uma experiência pública do município, a Casa Familiar Rural, a pedagogia da alternância. É reconhecida como uma experiência socioeducativa, validada e revalidada no Brasil e fora do Brasil. Então,
seria uma forma também de garantir minimamente recursos e de ofertar profissionais que atendem as escolas da rede pública, deslocando para as atividades no interior da Casa Família Rural. Porque muitos professores provavelmente iriam recusar a oferta de trabalhar com um percentual da sua carga horária na Casa Familiar Rural, em função de tomar a Casa Familiar Rural como uma adversária política que incomoda o seu pertencimento político. Outros, provavelmente, iriam se sentir animados em poder participar do experimento, já que estariam recebendo pela carga horária ministrada na casa a partir do seu contrato com a prefeitura local. Então, esses elementos se constituíram como parte da fragilidade também. Né? E isso vai para a garantia da infraestrutura, isso vai para a garantia de insumos para as aulas, do material escolar, da merenda escolar, da alimentação dos alunos. Então, juntando todos esses elementos, é um pacote que ficou muito difícil para o campesinato sustentar as suas próprias expensas, como se diz, quer dizer, bancar o custo de todo o projeto, já que o poder público, na maioria das vezes, tirou o corpo fora de bancar com a sua responsabilidade. E, às vezes, o campesinato foi forçado, então, a buscar a parceria com instituições, com empresas, com autarquias do Estado, da União, como a Petrobras, para financiar a construção da casa familiar rural, a estrutura, para financiar a compra dos equipamentos para o laboratório, para terem acesso à internet, esses programas de computador, esses componentes e por aí vai, né? Outro projeto, até mesmo para garantir que existisse água para poder cozinhar os alimentos, para poder as pessoas tomarem banho na Casa Familiar Rural. O poder público local não garantia isso, como deveria garantir na condição de ser uma escola do campo. Não garantia isso. A associação precisou fazer projetos e barganhar com fundações exteriores de outros países a construção de um poço artesiano. E, às vezes, a pouca habilidade de fazer prestação de conta, ou de pegar serviços de terceiros que não tinham CNPJ, dificultou até mesmo fazer a prestação de conta e depois ficou bloqueado o CPF da casa, o CNPJ, aliás, da casa, e aí não conseguiu prestar conta, não conseguiu renovar financiamento, não conseguiu empenhar outras despesas. Mas isso também serviu como aprendizado, serve como aprendizado, principalmente para quem entrou no processo de condução do experimento, né? E um outro elemento, né, além desse, do que está idealizado e aquilo que foi possível realizar, constituir na prática, é isso do experimento. Então, possibilitar, a partir da pedagogia da alternância, que se tenha acesso aos temas, às disciplinas da grade curricular comum, ao mesmo tempo que se tenha, então, essa formação diferenciada para a própria categoria do campesinato. Um olhar voltado às atividades produtivas e reprodutivas desenvolvidas no interior diz aqui que eu perdi a minha conexão e que ela retornou. Só alguém confirma com um aceno se ela de fato retornou, por gentileza. Voltou, Mário. Voltou?
Voltou, tá normal agora. Isso. Caiu, mas voltou. Tudo bem. É que é difícil segurar ela quando eu estou falando. Até o pessoal lá já tem vontade de puxar o meu microfone aqui, imagina os alunos. Então, esse rótulo, de certa forma, pode ter contribuído com algum prejuízo para o andamento do projeto, mas é aquilo que eu dizia no vídeo também, de onde eu olho, tem uma pergunta que seria mais abrangente do que essa, que seria, em que medida o campesinato do território, de fato, continua interessado, e aí interessado no pleno sentido da palavra, a ressignificar o projeto da Casa Familiar Rural, da pedagogia da alternância, no interior das suas demandas prioritárias. Em que medida ele está disposto a fazer isso? Quer dizer, de mobilizar a sua força política, a sua força econômica, a sua força social, para ressignificar o projeto. Propor mudanças, ajustes no projeto inicial, para que ele continue existindo enquanto um projeto dos camponeses no território e com um fôlego para se estender pelas próximas 2 ou 3 gerações, porque era essa a sinalização da década de 90, quando ele foi pensado. Tá? Aquilo que eu dizia um pouco no vídeo, quando ele foi pensado, quando se sonhou com o experimento, não se sonhou para 1, 2 ou 3 turmas. Se sonhou com ele, ao longo do tempo, se constituindo também como uma política pública, como uma política de Estado. E assumido os custos da manutenção de forma pública, pelo Estado. E aí, quando eu digo pelo Estado, estou dizendo no nível dos municípios, dos estados, da federação e da União. E reunia minimamente as condições de possibilidade para acontecer assim. Tá, era essa o comentário mais geral dessa primeira rodada que eu coletei aqui de 4, 5 que participaram da primeira rodada. Agora, da minha parte, se vocês não se incomodam, poderíamos abrir espaço para 2 coisas. Uma é para a professora Irlanda também fazer um comentário um pouco mais esticado, e, se ela desejar fazer agora, ou como retorno de 4 ou 5 inscrições de vocês, e comentando da leitura que vocês fizeram do texto, que foi disponibilizado, e também do vídeo que foi gravado. A professora Irlanda gostaria de se manifestar acerca da proposta? Se seria interessante por aí ou não? Tranquilo? Já li um tranquilo aqui. Então, vamos lá, posso ir nomeando as pessoas? Tem uma pessoa que está com o olhinho ali. Oi, tudo bem? A ideia de pegar 5... Você está me ouvindo? Estou escutando. Pegamos, então, 4 ou 5 inscrições. Aí eu acho mais interessante a gente ouvir os alunos. Isso, a gente fez isso numa rodada de 5 ou 6. Aí eu fiz um comentário, anotei algumas coisas e fiz um comentário a partir do que eles trouxeram. Aí, agora, iríamos abrir uma segunda rodada, escutando de novo, 4, 5, e aí tu ficaria com um tempo para retornar alguma coisa para eles dos comentários, pode ser? Pode sim. Isso, então, Ok. Então eu só vou mediando aqui, convocando as pessoas. Tem uma aluna com o olhinho brilhando, bem na minha frente aqui, é a Keila Moraes. Foi uma das primeiras que chegou na aula hoje. Keila, pode abrir o seu microfone, se tu leu o texto, tu assistiu o vídeo, qual é o teu comentário, ou tu saiu só para tomar um cafezinho e já vai voltar. Tentei rir agora, porque no sentido grosseiro da palavra, eu tô rodada. Quem é? Mas assim, Quem é o eu que eu não estou sabendo? Eu, Keila.
Ah, Keila, tu não assistiu o Não vídeo? assisti, não li. Mas E não assim, leu? mas eu vou contribuir com algo que eu acho que seja interessante. Tá, vamos lá então. Na minha compreensão, de acordo com a pedagogia da alternância, ela busca, né, essa interação entre o estudante que vive no campo e sua realidade e as suas vivências e experiências. Eu acho assim, aliás, eu acho não, tenho certeza, que a nossa faculdade é uma pedagogia de alternância. E ela busca promover, né, o conhecimento entre o ambiente de vida e trabalho, escola, enfim. E me fez lembrar também, que eu lembro que na época de 2018, numa aula presencial, a gente também estudou sobre a pedagogia da autonomia de Paulo Freire. Ela falava que, eu acho que faz esse casamento, não sei, na minha ideia, né? Da valorização da cultura do educando, levando em conta os seus conhecimentos empíricos, né, do dia a dia. Ele coloca como valioso a vida e a contribuição do processo de ensino e aprendizagem. Processo de ensino e aprendizagem e contribui, que o aluno também contribui para esse processo de ensino e aprendizagem. É isso, me perdi um pouco. Com suas experiências de vida, que o professor não é apenas um depósito. Aliás, o aluno não é apenas um depósito de conhecimento. Ele também contribui com sua vivência para o seu aprendizado. E esse sujeito, quando ele se torna autônomo, ele é capaz de criar, descobrir, desenvolver, enfim, pôr em prática as ideias dele de acordo com a sua realidade. Essa é a minha contribuição, professor. Tudo bem, dona menina. Edneia. Está presente, Edneia? Enquanto a Edneia se Eu acho que a internet dela caiu, professor, que ela estava e saiu. Isso, tem vezes que cai assim, em cima da hora, pouco antes da gente chamar a pessoa. Gleiciane. Aqui tem um aviso de que também está aqui. Gleiciane Costa. Está presente, Gleiciane? Enquanto a Gleiciane se organiza, a Raquel está presente, Raquel? Raquel Lopes. Eu tô. Tô sim, professor. Tá, já vou cobrar a sua participação. Senão não ganha a estrelinha. A Maria Aparecida, gostaria de socializar alguma coisa da sua leitura do texto? Se conseguiu ler ele todo, uma parte, assistiu o vídeo? Oi, professor. Que bom, já percebi. Pode ir lá, dona menina. Sim, eu assisti o vídeo e li o texto. Só não fiz anotações. Mas, assim, é bem no caminho que a Keila estava falando, né? A nossa faculdade, sim, é pedagogia da alternância, né? Porque a gente aprende na sala e pode estar levando para dentro da unidade, observando a nossa cultura de lá e também pode estar contribuindo na sala junto com o professor. Acho que esse está ligando. Sim, estamos escutando você, tranquilo. Não falhou não, né? Não. Continua tranquilo. Agora que está duplicando.
tenho muito o que falar, não, professor. E tu conhece um pouco o projeto, as experiências? Da pedagogia da alternância? Isso. Bom, assim, não, eu vim ler o texto agora, mas não tinha muito conhecimento, não. Ô, Cida, no magistério a gente fez pedagogia da alternância com vocês. É verdade, né? Você podia falar um pouquinho como que foi a experiência. A experiência foi boa. Participar era 2 módulos, né? Passava 20 dias. Aí tinha o tempo comunidade. E tinha algum aprendizado nesse tempo de comunidade? Aprendizado para vocês, enquanto turma de alunos? Sim, porque a gente podia pesquisar coisas que a gente não conhecia ainda. Bem antigo. Galera, não sei se é só para mim, mas as vozes dos professores estão ecoando, tá? Dificuldade de compreensão. Tá bom, então. Quem mais gostaria de... O meu está duplicando a voz. Eu falo e logo depois... tá. Acho que já melhorou. Tem vezes que é alguma coisa, talvez 2 equipamentos ligados no mesmo... 2 microfones ligados no mesmo equipamento, aliás. Quem mais gostaria de comentar nessa segunda rodada? E aí depois a professora Irlanda se manifesta, então, acerca desses comentários de vocês. A Edneia conseguiu retornar? Jordane Santos. Boa noite, professor. Boa noite. Tu já falaste da primeira rodada? Não, né? Não, senhor. Tua vez agora, dona menina. Tu conseguiu ler o texto? Sim, professor, li. E, pelo que eu entendi, a pedagogia da alternância é uma forma que os camponeses encontraram, né, para poder ter um pouco... Não é os camponeses, né, os professores mesmo. Que é uma forma que eles encontraram para poder com que os camponeses não só estudem dentro da escola, mas sim tenham um conhecimento melhor dentro da sua própria comunidade, né? E também eu li que esse método ele não foi criado no Brasil, e sim na França, né? Em 1935, pensada pelo um padre francês, né, da Igreja Católica, juntamente com um grupo de agricultores ligados à igreja também, né? E é isso, professor. Estou um pouco nervosa. E do vídeo? Tu conseguiu assistir o vídeo? Não, professor. Foi eu mesmo que perguntei lá no grupo se alguém tinha conseguido abrir o vídeo, porque eu não consegui, professor. Talvez seja isso de um tamanho grande para pouco espaço de fluxo na linha. Não sei se é meu celular que é barrela. O meu também é, só que tem uma vantagem que aqui é um pouquinho melhor, mas pouca coisa. Não muito, assim como... Será que eu vou ter que comprar um iPhone, professor? Isso eu não sei. Não tenho como avaliar, porque eu tenho pouca habilidade de domínio dessas tecnologias.
Pois é, mas eu vou tentar, professor, assistir o vídeo, tá bom? Tá, tudo bem. Vou tentar abrir. Tá, Então tá tá bom, certo. é isso, professor. Tudo bem. Então, quer ir agora, Irlanda, do seu comentário? Será que a Irlanda está usando a estratégia de alguns alunos? De tomar o cafezinho na hora Não, da aula? gente, Não, ela desculpa. abriu Peraí, aqui. peraí, só um Ela abriu. minutinho. Eu tô toda enrolada aqui. Como a mamãe dizia, enrolada igual cabeça de freira. É que eu tava numa página aqui, enfim, deixa assim. Bom, eu tava acompanhando a fala, e olha, a Aparecida falou. Que bom. Olha só, deixa eu ligar aqui a câmera aqui. Eu achei bem interessante a fala das meninas, principalmente da Keila, quando ela traz alguns elementos específicos do que a gente discute enquanto a pedagogia da alternância, né? Por exemplo, ela chama atenção, a parte do texto que ela chamou atenção foi justamente para ter os alunos que a pedagogia da alternância possibilita entre o ambiente, a escola, o ambiente escolar, né, e o ambiente da vida, do trabalho, das experiências cotidianas dos alunos, que é um pouco isso, né, desse momento de encontro entre um currículo da escola, um currículo mais formal, e o currículo vivido pelos alunos. Então, essa interação é que dá a riqueza da pedagogia da alternância, porque possibilita essa troca de experiência, possibilita você dar corpo àquele conhecimento que é compartilhado nas salas de aulas da CEFA, Casa Familiar Rural, né? Então, dessas experiências escolares diferenciadas. E as outras meninas também trazem esses elementos, mas assim, o que é interessante perceber é a potencialidade que a pedagogia da alternância, enquanto uma metodologia, ela fomenta, ela possibilita, traz riqueza para o chão da sala de aula. E como que o chão da sala de aula transcende a sala de aula, ela se torna a plantação, as das agriculturas, comunidade, inclusive formações junto com os sindicatos rurais, os sindicatos de trabalhadores e trabalhadoras rurais, os movimentos sociais. Então, a pedagogia da alternância, ela traz consigo um currículo vivido, um currículo que potencializa ainda mais, não somente uma formação escolar, né, mas uma formação política, uma formação de luta, uma formação de movimento, uma vez que ela corporifica, né, ela dá corpo ao que a gente discutia no texto do Munari, no texto passado que a gente trabalhou um pouco com a legislação, que ela possibilita a gente transcender a escola, né? E é isso um pouco que o paradigma da educação do campo defende. A educação como direito não somente é uma educação escolarizada, como um modelo urbanocêntrico, mas uma proposta pedagógica, uma proposta de formação que quebra esses vínculos tradicionais, conservadores, porque ela permite outras vivências dos estudantes para além da sala de aula. Acho que a gente escuta muito isso dos alunos, muitas experiências. É claro que a gente reconhece as dificuldades, e essas dificuldades, elas não são inocentes. Eu estava escutando o desabafo um pouco, acho que foi do João falando,
que precisou sair por conta dessas questões, mas essas dificuldades, à medida que há muita resistência por parte dos setores mais conservadores, né, que defendem o agronegócio como modelo único de economia, de desenvolvimento, elas são pensadas, essas dificuldades elas são pensadas, elas não se dão de forma aleatória, porque elas vêm na contramão, no sentido de paralisar, de criminalizar, inclusive, os movimentos sociais. Então, eu deixo esses pontos para vocês aí começarem a compreender, né, que essas dificuldades, a ausência de recursos, a ausência de profissionais, a não contratação dos professores que dificulta a vida, isso não é uma coisa que é ingênua, ela é resultado de um descaso por conta do governo, de forma muito proposital. Tá bom? Mário? Liga, eu acho que o teu microfone está desligado, Mário. Tá, tinha desligado porque estava com o João, ele bateu a cabeça na parede ali, brincando, rolando em cima da cama, fazendo estripulia. Parece até comigo quando era criança. Fazemos uma próxima rodada ou vamos trabalhando para finalizar a aula? Ou a professora Raquel gostaria de fazer uma intervenção? Vou tentar ser bem objetiva, porque a Irlanda diz que eu falo demais. Não, eu tô... Boa noite a todos de novo. Eu estou pensando aqui, né, na fala do João Batista, né? E numa observação que tu fizeste logo a seguir, que é relativa à necessidade de nós termos o cuidado de... Claro, as coisas só acontecem quando acontecem, né? Mas, assim, aquele cuidado de a gente não confundir o ideal, né? O projeto, a utopia, com os eventuais fracassos, né? As pedras no caminho que sempre vão existir, sobretudo porque a pedagogia da alternância, como a Irlanda acabou de ressaltar, é um sistema educacional, é uma filosofia política que coloca em xeque, né, as coisas estabelecidas, os poderes estabelecidos. Então, sobretudo nesse nível mais local dos municípios, acaba se tornando uma empreitada bem complexa o convencimento do gestor municipal quanto à importância, né, de apoiar essas iniciativas. E aí eu queria reforçar isso, não só para o João Batista, mas para todos os outros, né, que o fato de nós termos tido inúmeras dificuldades, né, a ponto de várias CFRs ao longo da Transamazônica e do Xingu/Amazonas terem sido desativadas, né, como é o caso de Gurupá, Medicilândia, não apaga as conquistas que foram conseguidas, né, os avanços que foram alcançados. A outra questão a que eu gostaria de chamar a atenção tem a ver com um debate que nós estamos tentando fazer, inclusive tem um artigo bem bonitinho meu, da Irlanda e da professora Francilene, que é nossa colega lá do outro curso da nossa faculdade, a respeito das transformações que a pedagogia da alternância, como sistema educacional, como política educacional, vem sofrendo, né? Porque tem um debate colocado, não sei se o Mário conseguiu acompanhar, inclusive em 2018, eu acho que Paulinha e Marcos foram para Santarém, num evento regional bem importante da pedagogia da alternância, e alguém das CFRs teria sido muito duro na crítica à universidade, dizendo que a gente não faz pedagogia da alternância porque a gente não usa todos os instrumentos, né? A gente não segue o rito, como foi estabelecido lá em meados
da primeira metade do século passado na Europa. E Paulinha disse que ficou meio impaciente para entrar nesse debate, porque parecia muito mais uma disputa assim, discursiva, né, sobre quem é mais fiel à pedagogia da alternância. Mas a gente tem pensado sobre isso, sabe, Mário? Sobre as diversas experiências que nós conseguimos constituir, nós conseguimos implementar de algum modo, que são inspiradas nessa filosofia educacional, mas que estão muito longe da suposta pureza de origem, né? Se é que isso existiu algum dia. E aí eu fico pensando, assim, a Keila relatou as nossas experiências na Faculdade de Ética na Universidade, nas nossas 2 licenciaturas, né, o Ética e Desenvolvimento e Educação do Campo, como experiências baseadas e estruturadas na pedagogia da alternância. E eu queria trazer um pouco para a turma, né, a experiência do magistério extrativista da Terra do Meio, a respeito do qual um outro dia a gente fala melhor. Só para dar essa evidência assim, histórica, embora num tempo bem recente, de que é possível, mesmo em condições pouco favoráveis, subverter, né, uma certa ordem estabelecida e ir construindo aos poucos uma experiência que é divergente, né, que é diferente da escola convencional, mas que certamente também não é pura, não é um facsímile, não é uma cópia das experiências originárias da pedagogia da alternância, né? Só para deixar assim, esse registro de que a realidade é muito móvel, né? Ela é muito dinâmica e ela está sempre quilômetros à frente das teorias, por mais interessantes que essas teorias sejam, né? Era isso, muito obrigada. Bom, agora, então, para encerrar a nossa atividade de hoje, a professora Irlanda pode, se desejar, fazer o comentário final e passar a régua da minha parte, tá? Tudo bem, acho que deve ter acontecido algum probleminha. Mais alguém gostaria de se manifestar ainda acerca do texto e do vídeo disponibilizado, comentando o aspecto da Casa Familiar Rural, da pedagogia da alternância? Ou encerramos a nossa atividade, aí depois eu vou salvar e processar e disponibilizar para a turma, para quem não teve a oportunidade de participar também, ao menos poder assistir parcialmente a nossa discussão. É isso, então? Tá. Então, tudo bem, encerramos a nossa aula, a nossa atividade de hoje, da discussão, do comentário acerca do texto lido e do vídeo disponibilizado para vocês, e aí eu inicio o procedimento de organizar o material para enviar no zap do grupo, para que outros colegas possam ter acesso, já que nós ficamos em média com 11 a 13 pessoas participando. Então, retirando 3 professores, tínhamos em média 8 a 12 pessoas participando, mais ou menos. Tá bom, então encerra a gravação e passa ao procedimento de organizar o material. Boa noite, então, para vocês. Boa noite, Mário, obrigada. Boa noite, crianças. Até sexta.
Tá bom. Sexta-feira, no mesmo horário, confirmando, 18h30? 18h30. A gente vai mandar uma historinha do Chico Bento no WhatsApp da turma, tá bom? Aí vocês leem. Ah, aquela? Aquela famosa. Tá, tudo bem. Vou ler também de novo. Tá. Tchau, pessoal. Boa noite. Se cuidem. Tá. Até mais, turma. Chega material para vocês, logo, logo, então, vão digerindo ele, se preparando para a próxima aula de sexta-feira.